Boa tarde, meus queridos irmãos, com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o pastor Valdener. É na tarde desse dia 22. Eu estou aqui, irmãos, para ler a palavra de Deus, expressar um pouquinho a palavra do Senhor no Evangelho de São Mateus, capítulo 7. O primeiro versículo diz assim: não julgueis para que não seja julgado. O segundo, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgado, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de ser medido a vós. Vos hão de medir a vós. Não julgueis para que não sejais julgado. O versículo de número 15: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós, vestido como ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Acautelai-vos dos falsos profetas. A igreja, irmão, ela foi feita para acolher as pessoas que querem ouvir a palavra de Deus, as pessoas que querem um consolo para a tua alma, um bálsamo para o teu coração, um alívio para a tua vida. A igreja, quando foi instituída a igreja, é uma instituição de fins não lucrativos. Não foi para enriquecer alguém, ou para engordar a conta de alguém, ou dar vida mansa para alguém. A igreja foi, irmão, instituída para salvar, para resgatar, para restaurar. Para isso foi feita a igreja. Mas nos dias de hoje a igreja virou um curral eleitoral. Os líderes escolhem o partido e põem a igreja a seguir aquele partido. Eu não sei o que faria Jesus se ele estivesse exercendo o seu ministério terreno nos dias de hoje. Jesus não tomou partido. Jesus foi o maior líder e é o maior líder da história. E eu nunca vi Jesus tirar proveito de alguma situação, seja ela qual for. Eu nunca vi Jesus, irmão, comprando fazenda, comprando gado, comprando jatinho, comprando helicóptero. Eu nunca vi Jesus abrindo conta em exterior. Eu nunca vi Jesus armazenando dinheiro. Eu nunca vi Jesus fazer isso. Como homem, se ele quisesse, com a influência que ele tinha, ele poderia ter educado os irmãos dele, estudado em grandes escolas e ter formado com grandes formações. Ele poderia pôr um irmão como o primeiro dele, outro como o segundo, e eles seriam sucessores de Jesus. Ele poderia, porém ele não fez. Sabe por que ele não fez? Porque ele queria nos deixar exemplo. Nos dias de hoje, irmão, o filho é sucessor do pai. O filho é pastor, o pai é pastor, o filho é pastorzinho. O pai é presidente, o filho é vice-presidente. O pai é secretário, o filho é vice-secretário. Irmãos, aonde que tem base bíblica para tais acontecimentos? Nossas igrejas viraram currais eleitorais e os pastores líderes apontam o dedo para quem ele quer que a igreja vota. Ei, irmão, acorda, abra o teu olho. Estão dizendo aí que nós não podemos votar para a direita, nós não podemos, aliás, votar na esquerda, porque a esquerda é contra Deus, a esquerda é satanismo, a esquerda é tudo de mal. Mas na verdade esses homens também são corruptos, fraudulentos, enganosos, falsos profetas, charlatão, mercenário. Tudo isso é o que eles são. Se eu tenho prova, irmão, quanto é o salário mínimo? Pergunta a ele quanto salário mínimo ele ganha. Pergunte a ele quanto ganha a família dele. Pergunte a ele se ele manda o filho dele para a escola pública que você manda os teus. Pergunte isso a ele. Pergunte a ele se ele anda de circular, se ele anda de metrô, se ele anda... Pergunte, irmão, se ele anda nessas conduções coletivas. Pergunta ao seu pastor se ele usa isso.
Jesus andava a pé, irmão, quando não, ele estava numa jumentinha, numa ocasião muito especial, mas a maior parte Jesus estava a pé, com os seus pés calejados de andar nas estradas, curando os leprosos, curando o cego, curando os aleijados, abrindo, irmãos, caminho, irmãos, para os que estavam desesperados, trazendo alegria, trazendo riso, trazendo vida. Esse é o ministério de um homem de Deus, levar a palavra nos lugares mais baixos da terra. Irmão, quando é que você viu o teu pastor pregando numa favela? Quando é que você viu o teu pastor subir um morro no Rio de Janeiro para pregar a palavra de Deus? Quando é que você viu o teu pastor fazer um culto na praça pública? Eu não estou falando de um pastor que dirige uma congregação, estou falando do pastor presidente que deveria de dar exemplo, presidente que foi eleito não com o voto das igrejas, mas com o voto de alguns que ele o escolheu e os elegeu para votar nele. E aí vem falar de democracia para você escolher quem é presidente da nossa república. Irmão, ainda bem que Deus não leva em consideração essas conversações, porque eles falam que você não pode votar na esquerda porque o homem é ex-presidiário, mas quando chega um ex-presidiário na igreja, ele fala: é meu irmão e eu te amo. Por que ele pode amar o que está dentro da igreja e não pode amar o que está lá fora? O amor de Deus se estende a todos os seres humanos na face da terra. Da mesma forma que Deus me ama, Deus ama o outro. Da mesma forma que Deus ama o que está aqui, Ele ama os que está no presídio. Ei, meu irmão, minha irmã, você que hoje se encontra num presídio, numa casa de detenção, saiba de uma coisa: aqui do lado de fora tem um pastor, um homem de Deus que ora pela tua vida, ora pela vida da tua família. Sou eu. Sabe por quê? Porque eu me coloco no teu lugar e eu fui chamado para fazer a diferença, mas dentro do evangelho. Não pegar o evangelho e rechear ele com a política, não pegar o evangelho e misturar com as podridão deste mundo. Irmão, se nós fomos escolhidos por Deus para fazer a obra de Deus, não tem como eu fazer a de Deus e a do mundo junto. Não tem como eu apoiar Jesus e apoiar o resto do mundo, não. Ou eu sirvo a Deus, ou sirvo a Satanás. Os dois não dá, não tem como. Não estou aqui dizendo para você que eu tomei partido, não tomei partido coisa nenhuma. Eu estou dizendo que se nós não podemos votar no ex-presidente porque ele é ex-presidiário, então nós vamos ter que rever os nossos conceitos dentro das igrejas e tirar muitos pastores do púlpito que são ex-presidiários. Teremos que instituir muitos irmãos dos cargos na igreja porque são ex-presidiários. Não podemos, irmão, viver nessa hipocrisia. Ah, mas se está aqui dentro da igreja ele pode, lá fora não. O que é pecado no mundo é pecado dentro da igreja. O pecado se estende. Tá, meu querido, minha querida? Eu voto em quem eu quiser. E se você está curioso, vai continuar. Eu não vou falar em quem eu voto. Eu só defendo a justiça. Defenda a justiça e a verdade. Agora, em quem você vai votar, isso é problema teu. Só não fica induzindo a igreja. Falso profeta, homens corruptos que ocupam as igrejas e faz delas currais eleitoral. Eu tenho nojo de você e oro para que você tenha um encontro com Jesus, porque a justiça vem vindo aí, ela não falha. A justiça de Deus, ela não falha. Eu poderia ficar mais tempo falando, mais tempo comentando, mas não vou me estender mais não. Igreja é um hospital da alma, hospital espiritual. Não devemos envolvermos com política. Não me envolvo, tá? Não me envolvo. Eu não visto a camisa do 22 nem do 13, eu visto a camisa de Cristo, eu carrego aqui as marcas de Cristo e assim eu vou continuar até Jesus voltar. Fica na paz do Senhor e um abraço do tamanho do mundo para você, meu irmão. Você que se encontra em situações difíceis,
eu estarei sempre orando por você. Fica na paz do Senhor.